Convidado. O escritor francês Marc Duguin descreve o continente africano como um palco de espetáculo onde persiste uma tragédia que parece não ter fim. O continente parece não dar sinais de esperança, de ser de uma história mórbida que começou com a colonização, e esta é uma citação. É investigadora em história do colonialismo português, especialmente em Moçambique, durante o Estado Novo. Para si ainda persistem muitos marcos sobre este passado recente? Sim, hoje, felizmente, na sociedade portuguesa, e acho que um pouco também a reboque do que se passa noutros contextos, tem havido cada vez mais discussões sobre este passado colonial, não é? E essas discussões existem aqui, não é? Na antiga metrópole, e existiram certamente, porventura de forma menos evidente do que me parece, nas antigas colónias, não é? Mas essa discussão hoje está bastante viva, e está bastante viva porque, na verdade, é evidente que este passado colonial persiste de inúmeras formas, não é? Persiste às vezes de forma mais palpável, em monumentos, em espaços edificados, em edifícios, mas existe também, em certo sentido, na própria estrutura social, na própria organização social, e que tem a ver claramente com questões de desenvolvimento económico, não é? Os países africanos ficaram, e o caso português não é exceção, ficaram muito dependentes de uma economia colonial que claramente lhes tornava as possibilidades de desenvolvimento tornava-as reduzidas, não é? E acho que isso, apesar de já terem passado muitos anos, não é? E apesar desses países terem conquistado a soberania, no caso português, enfim, mais tardio que a maior parte das outras potências coloniais, não é? Com 3 guerras coloniais, apesar de quase há 50 anos que esses países são independentes, apesar de tudo, há marcas deixadas por um Estado colonial que era extrativista, a expressão não é minha, era extrativista e, portanto, especializou-se muito em formas de exploração laboral, e Portugal, aliás, manteve até bastante tarde formas de exploração laboral bastante radicais, se quisermos, sobretudo com o uso do trabalho forçado até bastante tarde, não é? Nós temos registros do uso de trabalho forçado até aos anos 60, não é? Já depois dele próprio, enfim, da lei, sabemos que às vezes a realidade, ou quase sempre, digamos que não se alinha propriamente com os padrões da legislação. Enfim, acho que uma dessas heranças é precisamente esta economia bastante desequilibrada que os africanos tiveram claramente, e não estou com isto propriamente a desculpar ou a desculpabilizar as lideranças de então, mas claramente esta é uma herança difícil em termos de organização que, no fundo, herdaram do colonialismo. Fala de marcos e fala de construções sociais, de construções de infraestruturas. Há também a construção psicológica de um trauma coletivo. Eu acho que, sobretudo, houve até, e acho que hoje as coisas estão um pouco a mudar, como eu disse, mas houve uma incapacidade de falar sobre estas questões, não é? Durante muito tempo. Um pouco também porque, enfim, a descolonização e o fim do Império decorre muito de um golpe de Estado seguido de uma revolução em Portugal em 25 de abril de 74, o que significa que houve o fim de um regime, claramente associado a esse contexto colonial, e há um regime democrático. E, portanto, há uma tentativa de, em certo sentido, de pacificar as relações, de constituir novas relações que implicam a construção, por exemplo, de uma comunidade lusófona, com a CPLP, enfim, um discurso de aproximação, também ele diplomático, e depois também a constituição de algumas lógicas que têm a ver com relações económicas, e, portanto, este passado podia ser um grão nesta engrenagem. Portanto, eu acho que para os poderes de um lado e do outro é preferível ter um discurso positivo sobre o passado. Como é que se explica que este regime persista e se mantenha durante tantas décadas? O ritmo da descolonização noutros contextos foi acelerado com a Segunda Guerra, não é? Mas o facto de Portugal ser gerido por uma ditadura claramente travou algumas reformas que se notaram noutros contextos coloniais, sobretudo francófonos e ingleses, e claramente, quer dizer, o facto do salazarismo prevalecer como modelo de organização do Estado e da sociedade é evidente que tornou mais difícil a mudança de cá quanto lá. Quer dizer, os obstáculos à mudança também têm a ver com a criação em Portugal metropolitano, enfim, de um Estado que não permitia a dissensão, que não permitia a existência de partidos, sindicatos, e que vigiava quem se atrevia a discordar ou quem se movimentava, e portanto isso manteve-se durante muito tempo assim, quer dizer, também por uma incapacidade das próprias oposições de reverter a situação. Antes, na verdade, sem a guerra colonial era muito difícil ter existido o 25 de Abril, não é? É a própria dinâmica de guerra, o arrastar de guerra, que vai gerando um conjunto de insatisfações
sobretudo no aparelho militar, e que conduz claramente a uma mudança. Não é? É difícil hoje especular, mas quanto tempo é que duraria o regime? Provavelmente mais, não é? Mais tempo, não sei quanto, mas a guerra foi fundamental para isso. Qual é que foi o papel da cultura popular e do desporto, como falava há pouco, nesta socialização, neste cruzamento entre o colonizador e o colonizado? A mim interessava muito como é que, digamos que o desporto era um observatório para perceber como é que os africanos, neste caso em Moçambique, se apropriaram de um conjunto de coisas que os europeus trouxeram, não é? No caso do futebol até há uma dúvida, porque não é evidente que não tenha sido por influência da África do Sul que as primeiras bolas de futebol tenham chegado aos subúrbios da então Lourenço Marques. Portanto, o futebol claramente permitia perceber isso e permitia perceber a organização do mundo urbano, não é? Portanto, permitia desde logo identificar as formas racistas da organização social, porque o desporto claramente foi organizado de forma discriminada e segregada, porque havia as competições dos brancos, os campeonatos dos brancos e os campeonatos dos negros. Ao mesmo tempo, permitia perceber como é que os africanos dos subúrbios se organizaram, constituíram os clubes, associações, etc., organizaram as suas competições e criaram o seu espetáculo local, não é? Para um público local. E, portanto, como é que se apropriaram desta modernidade, não é? E se adaptaram a ela. Na verdade, o desporto também é interessante, porque tornando-se algo muito popular, acabou por dar um palco aos africanos que era completamente único. Isto é, não há nenhuma atividade em contexto colonial que tenha, desta forma, como por exemplo o futebol, dado tanta importância pública aos africanos, e isto implica desde logo uma mobilidade social muito grande, e isso é extraordinário, não é? Como é que na verdade a popularidade do Estado Novo nunca gostou particularmente do futebol, porque desconfiava do seu poder de mobilização e portanto olhava-se sempre assim um pouco de lado, além de ter medo que os próprios clubes fossem focos de resistência política, como aconteceu em alguns casos. Mas a partir dali dos anos 50 percebe que não consegue travar, não é? E depois percebe também que o futebol não era apenas uma coisa nacional, era uma coisa internacional que dava uma grande projeção ao país e portanto há uma coincidência interessante histórica, não é? Que não se pode prever entre esta propaganda luso-tropical de Portugal, mistura-se e tal, Portugal é diferente, com um conjunto de jogadores, sobretudo moçambicanos, que tiveram uma carreira importante em Portugal, tanto em alguns clubes portugueses, nomeadamente no Benfica. Como, por exemplo? Enfim, o mais conhecido de todos, Eusébio da Silva Ferreira, enfim, o Coluna, também no Benfica, depois o Hilário no Sporting, enfim, há um conjunto de jogadores que depois também foram para a Seleção Nacional e fizeram parte da Seleção Nacional no famoso Mundial de Inglaterra em 66, em que alcançam o terceiro lugar, em que o Eusébio é o terceiro melhor marcador e torna-se uma vedeta não apenas nacional, mas mundial. E, portanto, o Estado Novo, que sempre teve um desprezo grande por indivíduos como o Eusébio, não é? Que na verdade era um indígena. Não é? Este indivíduo, devido à grande popularidade do futebol e ao seu impacto mundial, num período muito pequeno, de 5, 6 anos, torna-se uma figura mundial. Portanto, o Estado Novo tem que se adaptar um pouco a isto. A equipa de Portugal era uma espécie de projeção do império multicultural, não é? Uma equipa com jogadores de todas as cores e tal. E isto claramente também cria um manto de fumo, não é, sobre o que é que estava a acontecer, não é? E desde logo um manto de fumo sobre carreiras de jogadores que na verdade inicialmente cresceram num mundo segregado, em que nem podiam jogar com os brancos, não é? Mas há ali aquele encontro curioso, não é, que acontece às vezes na história entre precisamente a popularização do futebol e a sua projeção internacional e uma necessidade do Estado Novo abrir a sua política internacional, mostrando que era menos racista, etc. Nuno Domingos, investigador aqui no Instituto de Ciências Sociais, o nosso convidado de hoje. Para a RFI de Lisboa, Ligia Anjos.